Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer ao ministro João Paulo do Rei Veloso a oportunidade de fazer essas boas-vindas a todos aqui. E sempre é um prazer muito grande e uma alegria muito grande receber o fórum do professor Veloso aqui no BNDES. Dr. Pedro Passos, presidente do Conselho do IED, Dr. Edmar Baixa, nosso ex-presidente do BNDES, Zé Tavares de Araújo Júnior, diretor do SINS, Cláudio Fristac, presidente da InterB Consultoria Internacional, Luiz Gonzaga Pazlandim, nosso superintendente da SUDENE, Ricardo Marquvaldo, diretor-geral do FUNSEX, Fernando Ribeiro, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, meus senhores. Obviamente, eu tinha preparado um artigo para apresentar aqui hoje, mas eu acho que, depois de chegar aqui, olhar esse auditório, eu que sou funcionário do banco desde 1º de julho de 1975, época do segundo PND, em que o ministro Veloso era o ministro do Planejamento naquela época de grandes transformações no país, de grandes transformações no BNDES. Nós estávamos, naquela época, numa troca de guarda, como estamos no banco hoje em dia, com uma entrada nova de funcionários, uma reciclagem grande, o que sempre oxigena o banco, que é uma instituição que privilegia a discussão, as ideias diferentes, é uma casa em que tem uma tolerância muito grande com pensamentos diferentes. E hoje eu vim aqui, estava olhando o tema que era a visão do Brasil, estratégia de desenvolvimento industrial com maior inserção internacional. Eu me lembro que naquela época, né, e não vou fazer um histórico enorme, nem pretendo falar muito, mas eu acho que é só para traçar algum paralelo entre as situações, que são sempre importantes a gente lembrar dos conceitos e dos momentos que as coisas apresentam para a gente poder avaliar um pouquinho da realidade e das ações a fazer. Naquela época, nós tínhamos um mundo que, na década de 70, teve uma crise muito grande, né, em que o preço do petróleo aumentou 3 vezes, que a taxa de juros no mercado internacional foi a 21%. Então, naquela época, eu me lembro que, técnico novo do banco, nós estávamos fazendo um grande programa de suporte do Programa de Insumos Básicos do BNDES, do Brasil e do BNDES, né? Além dos projetos de infraestrutura, que sempre foram uma parte importante e significativa do esforço de trabalho do BNDES. E nós vimos que, durante aquele trabalho todo de esforço de aprovar projetos, que nós tínhamos uma meta rápida de conseguir diminuir as importações, que era um dos problemas graves do país naquela época, déficit de balança comercial, precisavam ser feitos. Mas fomos apanhados no meio de uma crise em que esses dois aspectos a que me referi fizeram com que o mundo entrasse numa situação muito complicada. Sobrevivemos a essa crise, né? O BNDES continuou financiando seus projetos de infraestrutura, de indústria, procurando aumentar a competitividade da economia brasileira a partir do apoio de forma estruturada a esses setores da economia nacional. Aí andamos um tempo, tivemos vários projetos de país nesse período, tivemos vários problemas internos, vários problemas externos que nos afetaram. E eu diria que, recentemente, tivemos uma crise no mundo, em 2008, né, em que nós tivemos um impacto muito grande. E esse impacto, obviamente, não foi somente no exterior, mas tivemos no país. Tivemos alguma reação a essa crise, tivemos ações, e o banco, nesse momento, junto com os outros bancos públicos, foram importantes para, de uma certa forma, sustentar ou reduzir o impacto que veio de fora do país para o país. E como é que foi feito esse esforço? Esse esforço que foi feito foi no sentido de acelerar investimentos na modernização da indústria, na capacitação das nossas empresas em melhoria de gestão, na abertura de capital de companhias, que o banco nunca deixou de apoiar, que é um outro vertente, um outro papel do banco fundamental para que a gente consiga manter e ampliar a competitividade da economia nacional. E também tivemos uma ação cada vez mais forte em infraestrutura.
Se nós olharmos na última década, né, há 10 anos, o BNDES aprovou 170 bilhões de reais de financiamentos para a energia e logística, né, que resultou em investimentos da ordem de 308 bilhões de reais. Se olharmos em geração, isso significou 46 mil megawatts de energia gerada, o que deu mais ou menos 4.600 megawatts por ano, o que é significativo em termos da demanda do país e do crescimento da demanda. Construímos, né, o país construiu, dos 24.600 quilômetros foram financiados pelo BNDES de linhas de transmissão, objetivando integrar o país. Apoios à distribuição, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, navegação, transporte rodoviário, terminais e armazéns, levando a um aumento da competitividade sistêmica. Se precisamos cada vez mais aumentar a competitividade da nossa economia, das nossas indústrias, das nossas cadeias de integração das nossas indústrias, modernizando, fazendo com que elas se desenvolvam de uma forma equilibrada e, obviamente, integrada com o mundo. Não podemos fazer isso de uma forma olhando somente para o nosso umbigo. Nós temos que saber que fazemos parte desse planeta Terra, né, e que temos que ter essa integração de uma forma estruturada. Nós precisamos fazer parte da comunidade. Então, por isso, a visão que temos do desenvolvimento é uma visão integrada, né? Uma visão que privilegia a inovação, que providencia o desenvolvimento tecnológico, privilegia, obviamente, a infraestrutura. E temos hoje uma carteira no banco, cerca de 273 bilhões de investimentos para os próximos anos em infraestrutura, com cerca de 160 bilhões de financiamentos do BNDES. Vemos que essa carteira ela tem aumentado significativamente, mas é uma carteira que tem sido desenvolvida de uma forma bastante estruturada. No caso das concessões, que é uma parte importante, parcela importante das atuações do banco em infraestrutura, elas têm sendo desenvolvidas através de mecanismos novos que o banco sempre se reinventa e consegue ajudar, que é a questão de uma área definida e estruturada, que é a área de estruturação de projetos, para apoiar a modelagem e o desenvolvimento de projetos. Isso tem sido bastante útil, um instrumento bastante útil no sentido de ajudar o desenvolvimento dessas modelagens dos projetos. Temos a certeza, né, de que esse evento que teremos aqui durante esses dias, como sempre foram os outros, serão importantíssimos para essa reflexão de como vamos para o futuro, de como vamos desenvolver a nossa indústria, de como vamos integrar essa indústria com a indústria mundial, de como vamos desenvolver a inovação e desenvolvimento tecnológico no país de uma forma produtiva, levando a agregar produtos ao mercado, de como vamos criar essa infraestrutura necessária. Vemos que o mundo está fazendo isso. Existem políticas hoje, tanto no país como nos países desenvolvidos, e é muito clara a política da União Europeia a respeito disso, é muito clara a política dos Estados Unidos a respeito disso e outros países do mundo. Portanto, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a oportunidade, mas eu acho que um comentário, uma reflexão desse tipo, nesse momento. Muito obrigado.